A demissão, ela é uma coisa boa ou ela é uma coisa ruim? O que você acha? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode encarar a demissão como uma oportunidade e não como uma desgraça que aconteceu na sua vida. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliana Calmazini, sou coach, sou psicóloga e trabalho com carreira e desenvolvimento profissional. Se você se interessa por esse tema e ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e aí você vai ter oportunidade de estar em contato com diversos assuntos direcionados para a carreira, para desenvolvimento, e aí você vai poder se aperfeiçoar um pouquinho mais e se manter aí competitivo no mercado de trabalho. Bom, então falando da demissão, o primeiro pensamento que passa na pessoa que acabou de ser demitida é de que aconteceu a maior desgraça da vida dessa pessoa. E por que que isso acontece? Porque num primeiro momento, as consequências e os impactos imediatos, eles são negativos. Porque a pessoa ela vai pensar primeiro no que ela perdeu e não do que ela se livrou. E eu já vou explicar o que eu quero dizer com essa questão de se livrou. Então, quando a gente pensa no que a gente perdeu, o que vem na cabeça? Vem o salário do final do mês, os benefícios, a rotina, o status, as pessoas com quem ela convivia. Então já tinha tudo muito encaixado. E isso do dia para a noite, bem, né, do pé da letra, isso se perde. Então é uma ruptura muito brusca e que num primeiro momento ela se torna muito negativa, porque você se sente perdido, né? De tudo aquilo que você fazia, amanhã já não vai precisar fazer mais. E existe uma coisa muito importante que deve ser levada em consideração em qualquer situação. E essa coisa é como a gente escolhe lidar com as situações. E o que eu quero dizer com isso? A demissão, ela é um fato, ela é um acontecimento. E como qualquer outro acontecimento da nossa vida. A grande diferença, na verdade, é como lidar com tudo isso. O fato a gente não muda. Então, a demissão, o não voltar mais para a empresa, eu não vou conseguir mudar. Mas o que ela vai representar na minha vida, como eu vou lidar com ela, o que isso vai gerar em mim, a escolha é minha. Eu posso escolher. Então, quando a gente pensa nisso, fazendo uma correlação, eu posso dizer que assim, a demissão é como, por exemplo, bater o carro. Aconteceu, bateu e eu posso lidar de duas formas com isso. Uma é brigar com a pessoa que bateu no meu carro, fazer um escândalo, levar isso para o resto do dia, acabar com o meu dia, acabar com a semana, acabar com o dia das pessoas ao meu redor, porque isso vai me incomodar e eu não vou conseguir ficar com aquilo guardado para mim, ou a pessoa não vai conseguir guardar para ela. Ou a outra escolha é ver como um fato que aconteceu, não dá para voltar atrás, então bateu, como que eu resolvo ali? Então vou pegar os dados que tem que pegar, acionar seguro que tiver que acionar, se for o caso, e vou continuar com a minha vida causando o menor impacto possível na medida do possível. Então aquilo me atrapalhou em algum momento, mas eu não posso permitir que aquilo vai me atrapalhar o resto da semana. Quer dizer, eu posso escolher. Então, as pessoas mais controladas e mais sábias, elas vão escolher lidar com aquilo como um acontecimento e aí eu vou resolver o resto da forma que tem que resolver. Então, na demissão é a mesma coisa. Eu posso agir da mesma forma, eu posso escolher como eu vou encarar esse fato. E antes de seguir nisso, que é aí que vai levar as ideias do como transformar esse momento numa oportunidade, eu quero falar um pouquinho do o que acontece quando a gente recebe essa notícia. A primeira coisa que acontece é o choque, principalmente para aquelas pessoas que não estavam esperando. Existem pessoas que até já sabem, desconfiam que vão acabar sendo demitidas, porque por qualquer motivo, né? Por a pessoa não render muito bem, enfim. Então tem pessoas que até prevêem, mas aquelas que não, que realmente foi uma surpresa, no primeiro momento ela vai vir aquele choque, porque ela não vai estar esperando.
Depois isso se transforma em alguns sentimentos, como raiva, porque você vai olhar para tudo aquilo e vai falar, poxa, você vai se sentir meio que traído, você fala, eu vesti a camisa da empresa, eu dei, né, o meu melhor ali, fiquei horas depois do trabalho para conseguir resolver e terminar ali as demandas, deixei de estar com a minha família em alguns momentos para me dedicar para a empresa e o que eu recebo é isso em troca. Então isso é comum, isso é natural, isso pode acontecer de vir esses sentimentos. Mas uma coisa muito importante é sempre lembrar que a empresa não é a sua família. A empresa não é para sempre, o seu emprego não é para sempre. E isso é importante lembrar para as pessoas que foram demitidas, porque isso daí vai acabar gerando, né, uma sensação de raiva, de negação, mas assim, é um negócio, então isso pode acontecer. E mesmo para aquelas pessoas que estão trabalhando ainda na empresa, não tenha essa sensação, essa falsa sensação de segurança de que isso não vai acontecer. Esperamos que não aconteça, que você, se um dia for sair da empresa, saia por uma opção, saia por uma nova oportunidade, um novo desafio. Mas, se você está trabalhando, você tem probabilidade de ser mandado embora. É 50-50 de ficar ou de sair. Então, sempre se lembre de que a empresa ela não é para sempre. E é isso que vai fazer com que você se liberte de uma questão fundamental, de uma armadilha que muitas pessoas acabam ali se envolvendo e não percebem, que é a armadilha da acomodação. Então, quando a gente está muito tempo numa empresa, né, o ser humano tem essa tendência de acomodar-se com as coisas. É um dos princípios do cérebro, por exemplo. A criação de um hábito, ele vem justamente dessa questão do nosso cérebro, ele querer, na maioria das situações que ele puder, transformar as coisas em rotinas, em hábitos, para que ele não precise se preocupar com aquela função. Porque a maior preocupação dele é manter a vida. É só isso. É só manter. Então, como é que ele faz isso? Normalmente ele procura poupar a energia onde for necessário para que ele possa desprender essa energia na manutenção da vida. Então, assim, bem resumidamente, né, bem sucintamente, a criação de um hábito é mais ou menos isso daí. É o cérebro querendo transformar as coisas em automático. Então, ele não vai precisar ficar pensando em como ele vai fazer aquela atividade. Já virou um hábito, já virou rotina, já virou uma forma automática dele fazer, então ele vai se preocupar com outras coisas. Que nem dirigir, por exemplo, para ir para o trabalho. Quem vai para o trabalho faz o mesmo caminho todos os dias, muito normalmente faz esse caminho sem nem perceber. Às vezes virou, passou um farol, dois faróis e quando foi ver, nem lembrou que foi porque já está muito automático. Não estou falando que isso é certo. E a gente tem que estar sempre presente naquilo que a gente está fazendo, prestando atenção. Mas acontece, fazer coisas sem nem se dar conta. E essa tendência acontece no dia a dia do trabalho. Então, cuide para você não cair nessa armadilha de acomodação dentro da empresa, porque isso pode acontecer com você e você acabar se assustando no momento em que você for pego aí na surpresa de uma demissão. Depois que passa o choque, né, da pessoa que foi demitida, aí a pessoa começa a analisar o saldo do que foi que ela fez com a carreira dela. Então, daí ela já vai ter tempo para pensar, né, sobre as coisas, sobre o que ela vai querer fazer, como é que ela vai retomar esse momento dela, e aí começam a vir aí alguns pensamentos. É aí que entra a parte da oportunidade que eu comentei, que pode ser uma coisa boa da demissão. Pode ser não, é uma coisa boa da demissão. Então, a primeira, né, coisa que a pessoa precisa pensar, a primeira reflexão é fazer uma análise sincera do quão acomodado você estava na sua carreira. Acabou de sair da empresa, às vezes as pessoas têm um choque, porque às vezes olham para trás e pensam, o que foi que eu fiz ou o que foi que eu não fiz da minha carreira. E aí já pega o gancho para uma segunda reflexão, que rumo que a sua carreira tomou. Ou seja, a sua carreira, ela tomou um rumo
de uma forma que você foi o protagonista, ou seja, você sabia onde você queria chegar, você investiu no desenvolvimento de algumas habilidades, de alguns conhecimentos que você sabia que era importante para aquela posição ou para aquela área que você se movimentou. Você teve contato com pessoas que puderam te dar instruções, ser seus mentores e te ajudar a trilhar esse caminho. Então, você teve essas iniciativas para chegar onde você chegou? Ou as coisas foram acontecendo, foi abrindo uma posição, você foi sendo indicado e daí você foi indo, e aí quando você viu a sua carreira se desenhou, né, as cadeiras em que você passou, as posições pelas quais você passou, foram seguindo o curso da maré. Então existem duas questões muito importantes que são fundamentais a gente pensar sobre isso, porque e isso não é só também para quem acabou de ser demitido, para quem ainda está trabalhando. Se fizer essa análise, vai conseguir tomar aí o rumo da sua carreira antes que você se assuste depois que você saia da empresa. Então, são análises importantes para fazer, porque elas vão definir os próximos passos que você vai dar na sua carreira. Então, refletindo sobre isso, sobre o rumo que ela tomou, qual é a terceira reflexão muito importante nesse momento também? É se apropriar do que realmente você quer. Então, depois que você fez essa análise por onde a sua carreira foi, independente se você foi ou não o protagonista, você era feliz com o que você fazia, com o que você realizava, com sua função? Também é um momento crucial para você pensar sobre isso, porque se você era, então daqui para frente você sabe o que você vai querer fazer e para que lado que você vai querer seguir nessa retomada no mercado de trabalho. Se você não era, também é um importante momento de você pensar o que talvez não te deixava feliz. Eram as atividades, talvez a empresa, a forma de trabalhar, e aí você vai conseguir entender o que você pode adaptar. Se talvez mudando de empresa, né, você se identificava com o que você fazia, então aí o problema já está meio caminho andado, ou se realmente você não se identificava com a atividade, com o que você se identifica, né? Como que você pode dar uma retomada na sua carreira. Então também são importantes pontos a se pensar para que você já tome o caminho mais adequado que vai te trazer uma maior satisfação aí no seu dia a dia, na sua parte profissional. Quarto ponto importante nesse momento que vai transformar esse período como um período de oportunidade para você. É você retomar o seu network. Essa é a hora. Aquelas pessoas bem-sucedidas, né, pessoas que são profissionais, que realmente estão engajados naquilo que eles estão fazendo, eles têm a sua lista de network, os seus contatos ativos. Então, esse é o momento também de você anunciar que você está disponível no mercado, buscando recolocação. E nesse momento, essas pessoas que cuidaram desses networks, eles vão se recolocar muito mais rápido. Porque pessoas que sabem da importância do network cuidam disso tão bem quanto cuidam da própria saúde. Porque é uma manutenção da sua carreira. O network não serve só para você se recolocar no mercado, ele serve muito mais no seu dia a dia para você trocar informações, para você fazer benchmark, para você conseguir entender o que está acontecendo nos negócios. Então, é fundamental você ter um bom network. Se você não tem, se você é aquela pessoa que refletiu e chegou à conclusão de que você se acomodou um pouco na sua carreira, aqui você tomou um segundo baque, um segundo choque. Falou, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ou o que eu não fiz com o meu network? Então, agora mais do que nunca, é o momento de você retomar o contato com eles, com as pessoas que você conhece. E aí, aproveitando essa deixa de que você está disponível no mercado, buscando recolocação, e eu tenho certeza que a partir daí, você aprendendo dessa forma mais difícil, pela dor, vai cuidar desse seu network, assim como você cuida da sua saúde
como o primeiro grupo que já fazia a lição de casa. Então, mais um momento de você refletir e se você ainda está trabalhando, se você não foi demitido, já para pensar nesse ponto. O que você está fazendo ou o que você não está fazendo com o seu network. Então, retoma, faça seus contatos, mantenha ativa essa sua lista de pessoas, porque elas são fundamentais na carreira de pessoas bem-sucedidas. Bom, daqui a gente vai para o quinto passo, e indo para a finalização do como a gente consegue transformar o momento da demissão em oportunidade. Então, a gente pensa agora, a quinta reflexão que eu quero trazer é você pensar sobre o aperfeiçoamento. Você saiu da empresa onde você estava, você não está mais trabalhando lá, e aí você teve tempo, né, está tendo tempo de refletir o que você fez até então, se você foi ou não protagonista da sua carreira, se você gostava ou não gostava do que você estava fazendo. Então, é o momento de você pensar em que investir, porque agora você tem um pouco mais de tempo até que você se recoloque. Então, o que você deixou de fazer enquanto você estava trabalhando que é fundamental de conhecimento para agora você retomar? O que você precisa fazer que o seu mercado, a área onde você está hoje está exigindo que seja importante conhecer, que agora você pode se dedicar também a adquirir mais essa capacitação. Então, esse é o momento de você olhar um pouco para esse lado, se não, né? Olhar um pouco para esse lado já pensando nesse investimento, e para aqueles que deixaram esses temas, né, esquecidos pela questão da acomodação, olhar para trás e correr atrás do prejuízo, né? O que você deixou de fazer para investir. E qual é o benefício que isso vai dar? Além da sua evolução, né, do seu conhecimento que você vai estar adquirindo, de continuar estando aí capacitado e competitivo no mercado, é uma excelente oportunidade de você adquirir mais network. Porque se você vai estar investindo em treinamentos, em temas da sua área, então, consequentemente, você vai estar em contato com pessoas da sua área, com profissionais que falam desse assunto. E é um momento excelente de você se contactar com as pessoas, interagir, falar, de repente sai daí uma recolocação também, e não precisa ser só presencial. Existem diversos treinamentos online, existem diversas formas de interagir entrando em grupos ou assistindo uma palestra, se cadastrando em diversas formas de meios em onde as pessoas estão disponibilizando bastante conteúdo e que é riquíssimo, um riquíssimo momento de você interagir e ampliar aí a sua rede de network. Então, além de você se desenvolver um pouco mais e cuidar dessa parte que ficou esquecida, se caso ficou ali no momento em que você ainda estava trabalhando, é um momento de você adquirir network e você também vai sair um pouco da energia de desgaste, né? Se você ainda não superou aquela questão do baque, aqui você vai estar em movimento, aqui você vai falar com pessoas, aqui você vai ver as coisas acontecerem. Então também é um excelente momento onde você vai poder se sentir mais animado, mais engajado em continuar aí na busca da recolocação. Se você pensar nesses pontos, a sua recolocação ela vai acontecer mais rápido do que você imagina. Porque você vai estar em movimento, você vai estar analisando o que você quer, e quando você retomar a sua carreira no mercado de trabalho, você vai estar muito mais fortalecido, você vai estar muito mais seguro com aquilo que você quer, você vai ter aprendido um monte de coisa que você fez ou deixou de fazer, ou poderia ter feito melhor, e que você vai poder trazer isso para essa nova experiência. Então, o recado que eu quero deixar é que existe vida após a demissão, mas só depende de você querer vivê-la. Então, a forma que a gente vai lidar com essa nova realidade, ela vai ser fundamental para aquilo que você vai conquistar logo em seguida.
Então, cuida aí para que você não fique desmotivado, porque tem bastante lição de casa para você fazer nesse momento. Veja como um período de reciclagem mesmo, porque às vezes acontecem situações que, se a gente for ficar pensando na racionalidade, a gente sempre vai ver pelo lado negativo, porque a primeira coisa que acaba passando na nossa cabeça são as preocupações, e que elas são verídicas, elas são plausíveis, mas a gente não pode ficar preso só a esse tipo de pensamento. Existem outras coisas, e é esse exercício que a gente tem que fazer para que a gente possa ter o gás necessário para a retomada. Porque senão você vai ser ali aquela pessoa amargurada, chateada, e que vai conseguir coisas ruins ou coisas que não vão te trazer a felicidade, a realização, se você pensasse de forma diferente, e iria conseguir coisas muito melhores. Então, se você gostou dessas dicas, desse conteúdo, dá um like aí no vídeo, compartilha com aquela pessoa que você pensa que também vai contribuir, que de repente está passando por um momento aí complicado, ou que às vezes nem está passando por uma demissão, mas que você percebe que, se colocar em prática alguma dessas dicas, ela vai sair da inércia que às vezes a gente se encontra quando a gente está ali numa empresa. Então, compartilha. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, ter feito, causado aí alguma reflexão. E se você gostou, continue compartilhando, continue acompanhando os vídeos, porque eu sempre vou trazer aqui novos conteúdos que possa vir a somar e te ajudar a se preparar ou a se desenvolver aí profissionalmente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.